Olá, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Com muito prazer recebemos todos vocês para uma atividade de extensão conjunta do projeto Museus, Patrimônio e Memória e também do projeto de extensão Arqueologia das Mídias. Desde já quero agradecer a todos os envolvidos na formulação dessa atividade, em especial a equipe, ao setor de extensão do Centro Universitário SENAC, que viabilizou a possibilidade dessa tarefa, dessa parceria do nosso projeto, junto com o MAI-USP, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Então, queria registrar também o comprometimento, a participação, não só da equipe de extensão do Centro Universitário SENAC, mas também dos professores que participam desse projeto, em especial a professora Karen Gomes e também a professora Lilian Faria Ferreira. Então, queria, antes de mais nada, saudar todos que estão presentes, somos quase aí 20 integrantes na sala, além da professora Karen e além da professora Lilian, a professora Simone, que vem atuando em ambos os projetos, e no dia de hoje, em sinergia, já com as nossas discussões do projeto, de percorrer as coleções, os acervos e as exposições dos museus da cidade, a gente tem pela frente aqui uma atividade direcionada para a descolonização do saber e alguns tópicos que a gente pode compreender dentro do campo da museologia, da arqueologia e da etnologia. Então, apresentando os nossos convidados, a professora Simone vocês já conhecem, ela vai falar um pouquinho sobre a sua atuação dentro do projeto de extensão Arqueologia das Mídias. Nós temos a presença também do professor Maurício, né? O professor e pesquisador Maurício André da Silva. Para quem não conhece o Maurício é o educador responsável pelo setor educativo do MAI-USP. Então, ele coordena as ações educativas no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Ele é formado em História pela FEFELESH, né, pela Universidade de São Paulo, e a sua especialização, sem dúvidas nenhuma, é na área aí de arqueologia. Então, ele fez o seu mestrado e agora o seu doutorado em curso junto com o MAI-USP. Então, ele vem dessa área da história, acaba migrando para pesquisas dentro do campo da museologia. Então, desde 2005, ele trabalha com questões de história oral, etnografia, etnologia, além de ser autor de uma série de trabalhos, de uma série de pesquisas relevantes. Para quem não conhece esse projeto de extensão, o projeto de extensão Museus, Patrimônio e Memória, ele tem como objetivo ser melhor as exposições, os acervos e os documentos presentes nesses espaços de memória, nesses espaços de patrimônio da cidade de São Paulo. Então, esse projeto ele foi iniciado em meados do ano de 2018, e dentro das discussões sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós fizemos atividades, visitas técnicas, junto com museus importantes da nossa cidade. Vale citar aqui, por exemplo, a nossa participação nas exposições, nas atividades realizadas no Museu Afro-Brasil. Participamos também de atividades junto com o Museu da Diversidade Sexual. Fizemos visita técnica na Pinacoteca e no MAM, né, o Museu de Arte Moderna. Além de outras parcerias, além de outros projetos que nós já viabilizamos, também com museus ligados à Universidade de São Paulo. Por exemplo, atividades de extensão com o Museu de Arte Contemporânea, o MAC. Então, no dia de hoje, temos pela frente aqui mais uma grande instituição, mais um museu de suma importância para se pensar questões de patrimônio, de memória,
de etnologia, questões ligadas às relações étnico-raciais no Brasil, que é o MAI-USP. Tá? Então, queria agradecer imensamente a presença aqui do professor Maurício André da Silva, a presença da professora Simone, e desde já quero saudar também e agradecer a presença de todos e de todas. Então, a todos os participantes aqui da nossa atividade, fica o registro aí e o nosso muito obrigado. Simone, passo a palavra para você falar um pouquinho do projeto sobre arqueologias das mídias. Bom, boa tarde a todos. Brevemente, assim, a respeito desse projeto, já faz 3 anos que nós temos esse projeto de extensão, que se iniciou a partir da verificação de um material guardado do curso de produção multimídia, mas que não podia mais ser visto, porque tinha sido produzido em programas antigos ou estava em mídias que não funcionavam mais, até disquetes e CD-ROMs e tal. E aí, então, tivemos a ideia de fazer um projeto para justamente permitir que houvesse novamente acesso a esses materiais, né? E aí nós colocamos na aba da arqueologia, né? Porque era uma produção dos alunos, mas que estava inacessível. Conseguimos com isso estabelecer dentro do nosso projeto um computador virtual que permitia a abertura correta, né, dos arquivos tão antigos, e com isso nós já conseguimos resgatar mais de 100 TCCs, né, daquele curso, e aí agora estão salvos e estão em fase de migração para a biblioteca, né? Então, é interessante que, em geral, quando a gente mostra esse projeto para outros cursos, todo mundo se interessa, né? E no nosso caso foi fundamental porque a gente conseguiu resgatar essa produção que ficou perdida aí no tempo, né? Mas não vou me alongar mais. A única outra coisa que eu gostaria de comentar é que também no curso de multimídia eu que respondo pela disciplina de arqueologia das mídias, que nós fomos então construindo de acordo com as peculiaridades ali daquele curso, e a minha formação, o meu mestrado é em comunicação, tenho uma especialização em arqueologia e depois o meu doutorado em multimeios. Então, de uma forma um pouco diferente da habitual, digamos, mais eclética, né? Mas foi assim que eu fiz aí o meu percurso e né, tive esse contato por intermédio de uma pessoa em comum e cheguei até o Maurício, que de uma forma muito generosa nos atendeu, nos recebeu para estar aqui hoje. Então, eu termino a minha fala e agora a gente poderia passar para essa primeira parte aí da apresentação do Maurício, e agradecendo imensamente pelo seu tempo, a sua disponibilidade e a sua generosidade, Maurício. Muito bacana, Simone. Antes de passar a palavra para o Maurício, só situar os alunos a respeito da dinâmica da nossa atividade. Nós teremos por volta de 40 a 50 minutos de apresentação do museu, do MAI-USP. Em seguida, nós vamos direcionar uma sessão que corresponde a um debate, voltado, então, a tirar dúvidas, a gente pode reunir essas questões em blocos, e aí a gente pode, inclusive, abrir o microfone para os inscritos, tá bom? Então, durante a atividade, eu vou pedir para que todos vocês desliguem os microfones, mas na sequência haverá um momento, uma oportunidade para que vocês possam fazer suas intervenções, tecendo críticas, apontamentos e sugerindo questões. Beleza? Então, mais uma vez, Maurício, muito obrigado pela generosidade, muito obrigado pelo acolhimento, e a palavra está com você. Legal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Simone, pelo convite, por ter nos procurado no Museu de Arqueologia e Etnologia para fazer esse encontro e poder conversar com os estudantes do SENAC sobre esse tema, que é um tema tão rico, tão complexo e tão diverso, e é um tema super importante, pensar as coleções, especialmente os museus, e os desafios em torno dos processos de descolonização, né? Como o Gustavo e a Simone comentou,
Eu sou educador do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Eu atualmente sou responsável pela área, pelo educativo da instituição, que tem o compromisso de, digamos, fazer esse diálogo com a sociedade como um todo, a partir dos seus programas educativos, voltado para escolas, professores, comunidades do entorno, público em geral. E a partir do convite, feito tanto pela Simone quanto pelo Gustavo, eu pensei em falar rapidamente do MAI, o que é o MAI, o que é essa instituição, o que é esse museu, o que nos caracteriza como uma instituição museológica. Depois, enfatizar numa experiência atual, que é uma exposição colaborativa feita com 3 grupos indígenas que está em cartaz no momento no museu. E com o fim da pandemia, a gente vai reabrir a exposição e todo mundo poderá aí presencialmente ver essa mostra. A gente tem feito muitas coisas no universo digital. No final também eu vou falar um pouco das nossas redes, para quem quiser nos acompanhar, para quem quiser entender melhor o que a gente vem fazendo aí nesse universo digital. Bom, então como o Gustavo comentou, eu vou fazer uma fala rápida, baseada em fotos. Eu acho que é bem bacana quando a gente pensa em acervos e museus, tem uma dimensão visual que é muito, muito importante, esse contato com os objetos. Claro que nesse formato digital, a nossa relação ela vai ser por imagem, mas mesmo assim eu acredito que tem uma força e uma potência muito grande nessa relação de ensino-aprendizagem. A gente pensar aí a partir das imagens, e especialmente pensar a partir dos nossos acervos. Então, quem tiver dúvidas, questões, como o Gustavo comentou, ao final a gente vai abrir para o debate, mas também acho que quem já quiser deixar seu comentário, sua dúvida, no final a gente pode organizar essas questões. Mas sintam-se bastante à vontade para perguntar, fazer perguntas, trazer questões, dúvidas, enfim. Eu vou iniciar aqui, vou compartilhar a minha tela. Só um minutinho que eu preciso novamente fazer com que o sistema identifique ela. Pronto. Tá todo mundo vendo? Sim. Sim? Legal. Então, que a partir de agora, eu não vejo mais a tela do aplicativo, eu vejo somente a minha apresentação. Qualquer questão, por favor, vocês me deem um alô. Ninguém do lado de cá, só vejo a tela da apresentação. Bom, então, o tema sugerido para essa tarde foi pensar o MAI e as suas coleções. Como eu comentei, eu trabalho nessa área bem específica, que é o educativo da instituição, que está inserido dentro de um processo curatorial mais amplo. O MAI, ele é um museu universitário. Então, para quem não conhece, nós estamos dentro do campus da cidade universitária, da USP, aqui no bairro do Butantã, e nós somos uma unidade de ensino. Então, a gente trabalha com essas 3 frentes de qualquer universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, e de forma indissociável dessas 3 áreas, né? Então, o MAI ele possui um campo forte voltado para o ensino, tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação. O MAI também desenvolve pesquisa nessas 3 grandes áreas que constituem o museu, dentro do Brasil e fora do Brasil, e a gente atua com a parte de extensão, divulgação científica, trabalho com os públicos, elaboração de exposições, produção de materiais didáticos. Então, é isso que caracteriza a nossa instituição. Então, o Gustavo comentou que vocês conheceram o MAC. O MAC, ele também é um museu universitário que pertence à USP. A USP, ela possui 4 grandes museus estatutários, que é o MAI, o Museu de Arte Contemporânea,
o Museu de Zoologia e o Museu Paulista, que está passando aí por uma grande reforma e vai reabrir em 2022. E claro, a USP ela também possui outros museus, que são chamados museus de unidade, mas nós somos nós quatro, né, somos museus que têm essa dimensão de ser uma unidade dentro da estrutura da universidade. E no MAI, a gente trabalha especialmente com essas 3 áreas do conhecimento. Eu também vou passar rapidamente por cada uma delas. Então, aqui eu sei que tem estudantes de diferentes áreas, pedagogia, design. Então, é uma turma bem diversa, cada uma com uma formação. E daqui a pouco eu vou aprofundar rapidamente o que seria essas 3 áreas que constituem a nossa unidade. Então, tanto o ensino, pesquisa e extensão que a gente desenvolve é voltado para esses 3 campos do conhecimento. E, o mais importante, como somos um museu, a gente possui um acervo. E esse acervo ele é formado por diferentes coleções. E é isso que caracteriza a nossa identidade como uma instituição museológica. Então, todo museu, o coração de um museu, ele é marcado pelas tipologias dos seus acervos. Então, qual que é a identidade do MAI? Né? Qual que é a vocação institucional da nossa unidade? A gente tem uma importante coleção de arqueologia brasileira. Vocês conseguem ver o meu mouse na tela? Sim. Estamos conseguindo visualizar normalmente. Tá. Então, a gente tem uma importante coleção de arqueologia brasileira. E a coleção de arqueologia brasileira no museu, ela não para de crescer, por quê? Porque toda pesquisa arqueológica desenvolvida pelo corpo docente e pelos estudantes do museu geram novos acervos. E o MAI, por sua vez, ele faz a salvaguarda. Então, todo o material que a arqueologia produz é um bem da União, ele é protegido por lei. Então, a gente tem toda uma legislação nacional que protege esse tipo de bem e ele tem que ser salvaguardado. Então, o MAI, ele dá esses endossos, ele guarda, né, salvaguarda essas coleções que são produzidas pelas pesquisas. Então, a coleção de arqueologia brasileira, ela não para de crescer, isso também gera uma série de questões de acomodação, de salvaguarda, de conservação, entre outras frentes de trabalho museológicos. A gente também tem uma importante coleção de arqueologia pré-colombiana, que aí ela foi gerada em outro momento, em algumas décadas anteriores, e que foram feitas perguntas, trocas entre acervos brasileiros com acervos de outros países, né? Até a década de 60, 70, isso era muito comum, essas permutas entre os acervos, entre diferentes países, e com esse movimento internacional de proteção dos bens, isso foi proibido. Hoje em dia, a gente não consegue mais fazer essas trocas, até para fazer com que esses bens patrimoniais, eles fiquem nos seus países de origem, eles fiquem próximo da sua população e das suas comunidades. A gente também tem uma importante coleção de etnologia africana e afro-brasileira, também de diferentes povos do continente africano, e também aí relacionado às diferentes matrizes que compõem aqui a nossa identidade nacional. A gente tem uma coleção de arqueologia do Mediterrâneo e do Médio Oriente bem importante, material grego, romano, etrusco, sírio, entre outros, e uma coleção de etnologia brasileira, formado aí por materiais de mais de 100 povos indígenas. Então, essa é a identidade do MAI. A gente trabalha com a diversidade cultural no tempo e no espaço. Então, as nossas coleções nos permitem fazer um sobrevoo sobre a história desse território que hoje a gente chama de Brasil, desde tempos remotos até os dias atuais, a partir das nossas coleções e das pesquisas que a gente desenvolve em torno desses materiais.
né? O MAI, bom, como aqui também a gente tem bastante estudantes, eu achei legal manter esse slide, até para quem tiver interesse de procurar o MAI para continuar a sua formação, ou fazer uma disciplina como aluno especial, como ouvinte. Então, no âmbito da pós, a gente tem o mestrado em arqueologia, que dura em torno de 3 anos, o doutorado em arqueologia, que dura 4, e o mestrado em museologia. Independente de você entrar no processo, né, através do processo seletivo, você pode procurar o museu para fazer essas disciplinas como aluno especial. Então, no começo de cada semestre, a secretaria acadêmica ela oferece aí o caminho como fazer para se tornar um aluno especial e poder acompanhar esses cursos. O programa de pós em arqueologia do MAI, ele é um dos mais antigos do Brasil, ele formou uma série de arqueólogos e arqueólogas que hoje atuam por todo o país e tem uma importância muito grande no sentido de nos ajudar a entender essa longa duração, especialmente nós que fomos colonizados. A arqueologia ela tem essa possibilidade da gente contar essas histórias a partir de outras perspectivas que não a perspectiva europeia, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E já entrando rapidamente, passando por esses três campos do conhecimento que a gente atua no MAI, a arqueologia ela é uma ciência que busca, assim, de forma bem sintética, porque toda definição, ela é um problema, porque sempre quando a gente define algo, a gente deixa muitas coisas de fora, mas tentando fazer uma síntese, né? O que é arqueologia, para que serve a arqueologia, qual que é o papel da arqueologia, ela é uma área do conhecimento que busca entender a história da humanidade, ou seja, a nossa história, desde tempos remotos até os dias atuais. Então, desde quando a nossa espécie surge, lá no continente africano, há mais ou menos 300 mil anos antes do presente, até o presente, até hoje, né? Então, esse é o papel da arqueologia. A arqueologia ela quer entender, né, como nós nos tornamos humanos, né? O que nos diferencia das demais espécies, por que nós somos tão diversos ao redor do mundo, por que ao longo da história da humanidade a gente foi encontrando diferentes formas de viver, de entender o mundo, de lidar com o planeta. Então, esse é um dos compromissos da arqueologia, entender a nossa história. E durante muito tempo, hoje, isso um pouco menos, mas antigamente as pessoas confundiam muito a arqueologia com a paleontologia. Então, era muito comum no museu chegar à escola assim, com estudantes, crianças, loucas, doidas para ver dinossauros, né? Mas isso hoje, acho que com esse papel de divulgação da própria arqueologia, as pessoas já compreendem que a arqueologia, ela estuda somente o ser humano. Ela está interessada nessa espécie, no humano, e tudo que o ser humano interage. Então, por exemplo, a gente pode estudar animais na arqueologia, sim, mas animais que, por exemplo, estão sendo consumidos por um determinado grupo, animais que estão sendo domesticados ao longo da história da humanidade. Então, é uma ciência que está muito focada em uma única espécie, que é a nossa, né? Ela está interessada em entender a nossa origem. E aqui no Brasil, fazer arqueologia, ela tem um papel social importantíssimo. Porque, como a gente sabe, durante muito tempo se ensinou que a nossa história começa em 1500, mas a gente sabe que as populações indígenas estavam aqui há milênios. Então, a arqueologia ela tem essa possibilidade de contar, a partir da cultura material e dos vestígios, essas outras histórias que foram silenciadas e apagadas pelo processo de colonização. Então, durante muito tempo, a história que foi produzida no nosso país, ela era uma história, digamos, ela não era plural, era uma história singular, e a partir de um ponto de vista de um grupo muito específico, que eram homens brancos,
classe média alta, cristãos, entre outros marcadores aí que a gente pode identificar, né? E com esse processo de democratização da sociedade, a gente foi possibilitando aí que outras histórias também tivessem a possibilidade de ser enunciadas. E a arqueologia, então, nesse sentido, ela tem um papel fundamental. Aqui tem algumas imagens. Essa imagem que está no centro, vocês já devem ter visto em livros, documentários, é uma urna marajoara, digamos que é um dos 5... é um material arqueológico muito conhecido na arqueologia brasileira como um todo, lá da Ilha do Marajó, no Pará. Aqui a gente trouxe uma imagem de uma escavação arqueológica, que é o que marca muito o nosso trabalho, mas o nosso trabalho ele também acontece a maior parte do tempo no laboratório e não em campo escavando. Então, às vezes, se a gente escava um mês, a gente tem aí material para ficar 2 anos ou mais no laboratório. Então, só para a gente ter uma ideia de escala de tempo que a gente dedica ao trabalho em campo e ao trabalho no laboratório. Aqui, algumas palmeiras lá na região da Amazônia, para mostrar também que a arqueologia ela trabalha com vários tipos de vestígios. E aqui, no caso, a gente está tentando entender essa domesticação das plantas e a domesticação de várias espécies da floresta amazônica, que mostra que, ao longo de milênios, essa floresta vem sendo transformada e manejada pelas populações indígenas. Então, no MAI tem um grupo muito interessante, que é o grupo coordenado aí pelo professor Eduardo Góes Neves, que vem tentando entender esses processos de domesticação e de transformação da Amazônia ao longo do tempo. Aqui em cima a gente tem esse senhor com essa urna, guarita, também mostrando esse interesse da arqueologia em entender essas relações do presente com os materiais arqueológicos, e aqui em cima imagens associadas a sambaquis, que é muito encontrado no litoral brasileiro, mas também em áreas de rios, que são montes de conchas, estruturas artificiais. Então, a arqueologia no nosso país, ela é muito rica, né? Dificilmente é muito fácil encontrar um sítio arqueológico. Se a gente faz qualquer tipo de intervenção no solo, provavelmente tem um sítio arqueológico ali. Por isso que a gente ainda tem uma legislação muito importante que diz que toda obra de infraestrutura precisa passar por um estudo de impacto ambiental. E esse estudo ele prevê a pesquisa arqueológica, que é o que garante que esses vestígios e esses resquícios da nossa história não seja destruído. Então, fazer arqueologia no Brasil é especialmente construir uma história indígena e também produzir uma história de várias outras populações que ao longo aí dos séculos foram silenciadas. A arqueologia ela tem essa possibilidade da gente recontar a nossa história a partir de outras perspectivas. Então, aqui só para ilustrar como que o trabalho arqueológico funciona, geralmente quando a gente inicia uma pesquisa, a gente precisa ler tudo a respeito daquela área, depois, claro, vem um trabalho de escavação, que é o que marca a nossa atuação, a análise em laboratório, que eu comentei que é o que demora mais, o processo de interpretação, então arqueólogos e arqueólogas debruçados sobre esses dados e produzindo histórias. E para quê? Para que serve a arqueologia? Para justamente a gente fazer esse trabalho de extroversão, exposições, materiais didáticos, ajudar, enfim, diferentes outras áreas a lidar com essas histórias, né, e a entender o mundo de uma outra forma. Então, a arqueologia ela tem esse potencial muito grande. Essa parte ainda de extroversão da arqueologia no país, ela é um pouco tímida, né? A gente não explora todo o nosso potencial arqueológico do ponto de vista da extroversão. Se a gente olha países como o México, o Peru, o patrimônio arqueológico ele tem uma inserção muito mais ampla na sociedade. Mas isso também lá, tanto no México quanto no Peru, se dá muito pela monumentalidade das estruturas, dos indígenas pré-coloniais, enfim. Aqui, como a gente não tem essa monumentalidade, a gente ainda tem uma relação tímida com esse nosso passado
pré-colonial, né? A etnologia é uma outra importante área no museu, que está muito interessada em entender a diversidade cultural. E aí, no caso da etnologia brasileira, ela tem um histórico de atuação na compreensão dos povos indígenas. Então, hoje no Brasil, a gente tem mais de 300 grupos indígenas que falam mais de 120 línguas, que resistiram e resistem ao processo colonial muito forte. E aqui a gente trouxe algumas imagens dessa experiência que eu vou comentar um pouco mais à frente, que é uma exposição colaborativa que a gente desenvolveu com 3 grupos indígenas aqui do centro-oeste do estado de São Paulo, que são os Caingangue, Guarani-Andeve e Terena, que revisitaram as suas coleções que foram formadas por antropólogos no começo do século XX. Então, a etnologia, digamos que ela faz parte da antropologia. A antropologia é uma área maior, e dentro da antropologia a gente tem a etnologia. A antropologia, ela está muito interessada em entender, né? A antropologia, ela tem uma pergunta de base que é justamente tentar entender por que os seres humanos, eles são tão diferentes no espaço, né? Então, se a gente olha ao redor do mundo, todo mundo é humano, todo mundo é igual, do ponto de vista biológico, né? Das nossas capacidades cognitivas, enfim. Mas por que será que em cada lugar do mundo, cada um fala uma língua, cada um tem uma forma de lidar com a vida, com o tempo, com o seu território? Então, a antropologia está muito interessada em entender essas diferenças, em entender no sentido para que a gente crie esse exercício de alteridade. O que é isso? É a gente fazer esse exercício de olhar para uma cultura diferente da nossa e não interpretar essa cultura a partir dos nossos referenciais, mas sim tentar entendê-la a partir dos seus próprios parâmetros. É fazer esse exercício de relativização. É algo muito importante que a antropologia, nas últimas décadas, ela aprendeu a fazer. Né? No começo quando a antropologia surge, no final do 19, ela surge também dentro de um projeto colonial, né? Especialmente aí com a expansão das potências europeias que estavam dominando e colonizando várias regiões do mundo, e a antropologia servia justamente para classificar as populações humanas em diferentes estágios de desenvolvimento humano. E aí, claro que a gente sabe que a Europa classificava tudo aquilo que não era europeu como atrasado, primitivo, né? Mas aí a própria antropologia ela foi se transformando ao longo do tempo e hoje ela é uma ótima ferramenta de luta e de compreensão da diversidade cultural. Daqui a pouco a gente vai voltar um pouco melhor nessa exposição, vou falar aqui das nossas colaboradoras e colaboradores que vêm atuando com a gente nesse projeto. E, por fim, a museologia, só tomar um pouquinho de água, ela é uma ciência também super interessante, que ela vai entender o fenômeno museal. O que é isso? Ela vai justamente refletir sobre o papel social dos museus no mundo contemporâneo. Né? Então, a museologia ela não está interessada somente em entender o museu de dentro, mas ela também busca pensar qual que é o papel das instituições museológicas no contexto no qual esses museus estão inseridos. Né? Então, a museologia ela busca entender esse território mais amplo onde esses museus estão ali presentes, né? Qual que é o envolvimento com as populações do entorno, qual que é o seu envolvimento social, como que essas instituições dialogam com esses diferentes públicos, e também tem toda essa parte interna de pensar na área da conservação, documentação, da expografia, da educação. Então, a museologia ela é um campo muito interessante nesse sentido, é um campo interdisciplinar e que busca entender
essas instituições a partir de diferentes áreas do conhecimento. Mas o que amarra a museologia hoje, não só aqui, mas no mundo, é que é uma área social, que ela busca especialmente entender essas instituições do ponto de vista da sua inserção nesses contextos, né? E como que ela dialoga e como que os museus podem ajudar na transformação social no século XXI. Então, isso é uma discussão muito ampla que a gente faz hoje no campo dos museus, que os museus têm um papel importante na sociedade, é um papel de transformação, é um papel no sentido de contribuir com essas comunidades do entorno, né? Então, aqui algumas imagens de exposições que o MAI desenvolveu fora da sua sede, então aqui no SESC, então aqui na reitoria, se eu não me engano, exposições também que a gente desenvolve dentro do MAI, aqui no campus do Butantã. Então, no MAI, a gente passou por a gente trabalha com essas 3 grandes áreas, e todo o trabalho que a gente desenvolve na instituição, ele passa por esse processo curatorial, que envolve essas 4 áreas que estão relacionadas à salvaguarda, que é a documentação e a conservação, ou seja, que são áreas voltadas aí para salvaguardar, para proteger essa documentação, para que ela tenha o que? Ela sobreviva aí décadas, né, séculos, para que no futuro outras gerações possam ter acesso a esses materiais, né? E do ponto de vista da comunicação, que é a exposição e a educação, que busca o quê? Comunicar, dialogar com o seu entorno sobre essas coleções que estão salvaguardadas nessas instituições. Então, no MAI, a gente trabalha de uma forma bastante integrada dentro desse processo curatorial. Então, sempre quando a gente desenvolve uma exposição, essas áreas, junto com os pesquisadores e pesquisadoras, atuam de forma conjunta. E aí, bom, como eu sou responsável pela área de educação, a minha fala está muito localizada dentro desse espaço, nesse processo curatorial. Então, eu vou falar muito a partir desse lugar, né, que é justamente essa área que busca criar estratégias de diálogo com esses diferentes públicos. O nosso educativo no MAI, ele tem uma história longa, então ele está relacionado à própria origem da instituição, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, com a criação do Instituto de Pré-História. Então, aqui a gente tem o professor Camilo, para quem não conhece, na época que ele era educador, recebendo os grupos, e também aqui o antigo MAI, antes da fusão, trabalhando com funcionários. Então, desde a sua origem, o MAI, ele priorizou esse trabalho educativo com os diferentes públicos. Ele sempre fomentou essas ações, nesse sentido de ampliar e divulgar o conhecimento científico que era produzido dentro da instituição. Então, a gente tem aí mais de 4 décadas de trabalho nesse sentido, né? E, atualmente, o educativo está organizado nesses 4 programas, que a gente não vai passar por eles hoje, é só para vocês terem uma ideia. A gente pode marcar outro dia, outra vez, ou quando vocês forem ao MAI, a gente pode explorá-los um pouco melhor, mas essas diferentes ações com os públicos que a gente desenvolve, elas estão organizadas nesses programas. O programa de mediação, que é onde a gente recebe as escolas, ONGs, faculdades, no museu para visitar as exposições, o programa de formação voltado para professores e bolsistas da universidade, o programa de recursos pedagógicos, né, onde a gente desenvolve uma série de materiais que o museu empresta para as instituições, para que essas instituições levem uma pequena parte do acervo para a sala de aula e desenvolva esse trabalho com a cultura material. O programa de acessibilidade, que é um desafio de qualquer museu, que é justamente pensar nesse rompimento das barreiras reais, físicas e invisíveis, que impedem com que partes da sociedade acessem os museus. Então, aqui a gente está pensando no público com necessidades especiais, no público em vulnerabilidade social,
no grupo de idosos, enfim, né? Então, aqui no programa de acessibilidade, a gente trabalha com esses diferentes públicos, e o programa de ações extramuros, onde a gente desenvolve atividades fora da instituição. Então, atuando nos programas de pesquisa do próprio museu, e também dando palestra nas escolas, indo em outras instituições, enfim. E aí, para a gente, né, após essa apresentação mais geral do museu, eu pensei em falar sobre essa experiência que a gente vem trabalhando há pelo menos 3 anos no MAI, que é essa exposição colaborativa que chama Resistência Já, Fortalecimento e União das Culturas Indígenas, que foi inaugurada em março de 2019, e é um trabalho colaborativo feito com esses três grupos, os Caingangue, Guarani Andé e Terena, que habitam o interior do estado de São Paulo. Então, a partir de esse projeto, ele é coordenado pela professora Marília Xavier Cury, que é museóloga, pesquisadora do museu, e ela envolveu diferentes equipes do MAI para participar desse trabalho da construção colaborativa dessa exposição. Então, é uma exposição autonarrativa, não é uma exposição feita pelo olhar dos especialistas, né? Então, não é o antropólogo, a antropóloga, o museólogo falando sobre os grupos indígenas, mas são os próprios grupos indígenas falando por si, olhando as suas coleções, as coleções dos seus povos e fazendo todo o processo curatorial. Então, essa exposição ela foi produzida ao longo de 2 anos de trabalho. Então, de muitas idas às aldeias, também a vinda desses colaboradores e colaboradoras ao museu para revisitar essas coleções e elaborar essa mostra. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, onde que esses nossos colaboradores e colaboradoras estão localizados. Então, a terra indígena mais próxima é a terra indígena Araribá, que fica próximo a Bauru. A gente também tem a terra indígena Vanduí e Icatu, que fica próximo a Tupã. Bauru é mais ou menos 4 horas de carro de São Paulo. Tupã está relacionado, dá em torno aí de 8 horas de viagem aqui da cidade de São Paulo, né? E essa região do interior do estado de São Paulo, no final do 19, começo do 20, ela foi marcada pelo quê? Pela expansão da economia cafeeira e pela construção de uma série de estradas de ferro para escoar essa mercadoria para o Porto de Santos para ir para a Europa. Porém, né, no final do 19 começo do 20, todo esse território aqui do interior do estado de São Paulo era um território indígena, ocupado por dezenas de aldeias, Caingangue, Guarani, e esse encontro entre os indígenas e não indígenas foi bem traumático, né? Então, a gente pode imaginar, né, olhando hoje o que vem acontecendo com esse processo de desmatamento da Amazônia, né, e todos os problemas que isso gera para os grupos indígenas e populações tradicionais que estão nessas localidades. O que está acontecendo hoje na Amazônia, né, com esse avanço nos territórios indígenas, é a mesma coisa que aconteceu aqui nos estados também no século XIX. Né? Foi essa expansão, o desmatamento e a chegada dessas monoculturas. Então, aqui tanto café quanto a cana-de-açúcar, né? E nesse momento, a antropologia, ela entendia, né, começo do século XX, que esses povos, as populações tradicionais, elas iriam desaparecer, porque era inevitável a expansão do mundo moderno. Então, esses povos tradicionais não poderiam resistir a esse processo de expansão do mundo moderno. Então, esse era um pensamento de época da antropologia. Então, o que a antropologia fazia? Ela documentava ao máximo esses povos, porque na concepção dos antropólogos, né, eles acreditavam que esses povos iriam sumir. Então, por isso que eles faziam muitas fotografias, coletavam objetos, levavam para os museus para documentar esses povos que estavam fadados ao desaparecimento. Ainda bem que esses pesquisadores estavam errados,
porque os grupos indígenas, né, desde a chegada do colonizador, eles vêm resistindo a esse processo que a gente já sabe muito bem qual é, e vem se reinventando na sua cultura, né, e mostrando que ser indígena é um projeto de futuro, não é? Ser indígena não é somente algo do passado, mas também é algo do futuro. Então, esses povos resistiram a esse processo, né? Nesse momento de expansão, né, muitos grupos indígenas acabaram sofrendo, e aí foi criado o SPI, o Serviço de aí foi criado o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, para aldear esses indígenas que acabaram sobrevivendo a essa expansão. E aí que foram criadas essas aldeias, né? Então, tudo isso aqui era território indígena. E aí, hoje, esses indígenas estão que nessas pequenas áreas que foram criadas pelo SPI para proteger os sobreviventes, né? Numa história assim bem triste, né? Que tem a ver aí com o processo de expansão da economia capitalista. Então, foram formadas essas coleções, né, nesse período, por vários antropólogos importantes, o Herbert Baldus, Schaden, Nimoni Daju, e aí o Maia, a partir dessa proposta da professora Marília, resolveu convidar esses indígenas dessas aldeias para revisitar essas coleções e para falar de si sobre elas, né? Para falar sobre si, quem são, e para falar desses objetos. Então, a gente começou esse trabalho em 2016, então a gente fez uma série de idas às aldeias, explicando, mostrando as coleções. Então, aqui a gente está na terra indígena Vanuiri, visitando o grupo cultural da Dirce, né, que é uma cunhã, é uma pajé caingangue, que faz um trabalho muito interessante da preservação da cultura caingangue. Então, aqui a gente, na casa dela, mostrando, né, como que a gente, mostrando esse processo de construção da exposição e também ouvindo como que deveria ser. Então, aqui a gente já na aldeia Equeruá, na aldeia Nimoedaju, fazendo esse registro fotográfico. Então, aqui são duas jovens, Terena, fazendo as fotografias da exposição. Então, aqui fotografando o seu Rodrigues, que é uma liderança terena da terra indígena de Catu. Então, ou seja, nesse processo, 2 anos de trabalho, a gente foi em torno aí de mais de 10 idas a todas essas aldeias, né? E a gente passava a semana justamente construindo e registrando. Também essas lideranças vieram ao MAI olhar as suas, né, o que tem, o que o MAI possui de objetos desses grupos salvaguardados. Então, aqui Serena, olhando seus materiais, requalificando essas coleções. Então, aqui a gente estava com os pajés, o seu Cândido e a Dona Ingrácia, restaurando a vestimenta da pena de Ema, que hoje está exposta na exposição. E aqui a gente aproveitou para a equipe de bolsistas do Educativo conversar com os pajés sobre essa vestimenta tão importante, que é a vestimenta masculina da pena de Ema. E aí a gente também fez... A exposição possui uma série de recursos. Aqui a gente gravando uns pequenos vídeos que a gente aciona nas visitas educativas, né? E aí, um dos grandes desafios do trabalho educativo, a exposição ela foi inaugurada em 2019, março. A gente teve 3 inaugurações, uma abertura para cada grupo. É uma exposição que foi todo o processo curatorial foi feito pelos 3 grupos. Nós, do MAI, né, entramos aí como articuladores desse processo. E um dos desafios do trabalho educativo, nesse sentido, é a gente não falar pelos indígenas. É uma exposição autonarrativa, então as legendas, os textos, a escolha dos materiais, tudo foi feito pelos povos indígenas. E o nosso papel como não indígena
que atua nessa instituição é justamente criar estratégias para que a gente não fale pelos povos indígenas, que a gente encontre uma forma de mediar esse trabalho quando os indígenas não estão lá trabalhando com a gente, de uma forma respeitosa, ou seja, né, pensando aí, criando em estratégias de descolonizar nossa prática, né, e pensar nessa abordagem decolonial, né, que o colonialismo, mesmo que a gente tenha, né, se separado aí da metrópole, mas as marcas do colonialismo, ela se faz presente até hoje, seja na nossa subjetividade, seja na maneira como a gente lida com a nossa racionalidade, da maneira como a gente menospreza, né, aqueles conhecimentos que a gente fala que não são racionais. Então, tudo isso são marcas do colonialismo que a gente vem tentando aí combater e que a crítica pós-colonial, né, a crítica decolonial, ela nos ajuda a fazer. Então, no educativo, um dos grandes desafios que a gente tem é justamente pensar em estratégias em que a equipe, né, que é majoritariamente não indígena, ela faça esse trabalho de uma forma respeitosa. Então, por exemplo, se vocês hoje, se a gente não estivesse numa pandemia, eu estivesse recebendo vocês nessa exposição no MAI, eu teria todo um cuidado para não falar pelos indígenas. Eu teria, né, eu faria uma fala muito relacionada a quem eu sou, né, a esse profissional educador não indígena que faz esse trabalho no museu. E tentando aí promover essas autonarrativas indígenas que estão presentes na exposição. Então, isso é o grande desafio. Por quê? Porque a sociedade, durante séculos, sempre falou pelos indígenas. E hoje a gente tem essa grande transformação na sociedade, que é os próprios grupos indígenas, eles vêm cada vez mais conquistando espaços, né? Então, vêm ocupando a academia, vêm ocupando diferentes lugares, vêm se formando em diferentes áreas do conhecimento, e com isso, defendendo seus próprios interesses. E dentro desse programa, uma estratégia muito legal, a gente, quando abriu a exposição, uma semana por mês, a gente tem uma dupla de colaboradores, colaboradoras indígenas que vêm trabalhar com a gente no MAI. Então, são os nossos parceiros, né, e parceiras indígenas que fazem o atendimento do público. Então, aqui no caso, a gente está com a nossa amiga aqui, a Suzilene, ela é assistente de pajé, ela está em Gangue, e ela está fazendo uma atividade educativa com os idosos. Então, isso é muito bacana, isso muda completamente a relação do público com esses objetos. Então, é muito diferente passar por essa experiência, no caso aqui com a Suzilene, do que comigo. Por quê? Porque eu não sou caingangue. Então, a minha fala, ela vai estar em outro lugar, né? Então, quando a gente tem a presença indígena, essas mediações no museu, elas assumem aí elas têm outras conotações, né? Então, aqui o Ronaldo, que é da SIC de Catu, também fazendo esse trabalho de formação da equipe de bolsistas. Aqui, né, o Ronaldo e a Suzilene recebendo uma turma de escola, falando da aldeia deles. Aqui uma dupla de professores do Anhandeva, também recebendo diferentes públicos na exposição. Então, ou seja, esses nossos parceiros e parceiras, eles estão fazendo esse trabalho educativo de mediação. E é um trabalho muito diferente daquele que a gente desenvolve. Por quê? Porque o conhecimento indígena, necessariamente, ele passa pelo campo da experiência, né? Que é muito diferente. Nós, educadores e profissionais de museus, muitas vezes, esses objetos que a gente salvaguarda, a gente não tem experiência de uso desses objetos. A gente sabe sobre o objeto o quê? Lendo, pesquisando. Mas os povos indígenas, aqui no caso, eles têm na memória, eles têm na vivência. Ah, esse objeto a minha avó usava, eu vi a minha tia fazer, eu saía com meu pai para caçar, ele usava esse arco. Então, é um conhecimento que está relacionado ao quê? Ao corpo, à experiência. E também uma outra dimensão muito importante, que é a espiritualidade que esses grupos acionam dentro desses espaços. Então, aqui a gente com os veteranos Terena, seu Cândido, que é pajé, que é esse aqui, e o seu Rodrigues,
né, que também passaram uma semana com a gente no ano passado, recebendo aí diferentes crianças durante as atividades de férias, e esses encontros que a gente vem promovendo justamente busca dar visibilidade a esses grupos indígenas e também possibilitar que esses encontros ocorram, né, não só para o público externo, mas também para a instituição. E aí, para finalizar, né, eu estou aqui de olho no tempo para a gente abrir para o debate, para a conversa. Então, esse trabalho, ele continua, a previsão é daqui a gente ficasse com a exposição 2 anos. No caso, como aconteceu aí a pandemia, o isolamento social, a exposição está fechada. A gente não sabe muito bem ainda como vai ser esse retorno, mas assim que voltar, a exposição ela vai reabrir, a gente vai retomar esse trabalho com os nossos parceiros e parceiras indígenas, realizando esse trabalho com os públicos lá no MAI, né? Então, para quem não conhece, a gente deixa aí o convite, que vale muito a pena visitar e ver esse processo curatorial que foi feito pelos indígenas nessa exposição. E isso vem crescendo no campo dos museus. Então, esse é um debate muito grande desses processos colaborativos com os grupos indígenas. Então, a Pinacoteca do Estado, por exemplo, ela está para inaugurar uma exposição com artistas indígenas. Ela vai inaugurar, se eu não me engano, ou é essa semana ou é a próxima, né, com vários artistas indígenas mostrando aí o seu trabalho. Outros museus também vêm experimentando essas curadorias compartilhadas. O Museu da Resistência, em São Paulo, fez, no ano passado, uma mostra muito legal, pensando aí a presença indígena que é apagada na cidade de São Paulo. O MAR, que é o Museu de Arte do Rio de Janeiro, no ano passado, também, 2019, final de 2018, se eu não me engano, também fez uma exposição interessantíssima sobre os povos indígenas do Rio. Então, esses processos colaborativos, eles vêm crescendo cada vez mais. E aí vale a pena pontuar que esses indígenas também estão criando seus museus. Então, no caso aqui dos nossos parceiros, quem quiser pode ir nas aldeias e visitar os próprios museus. O caso da Dirce, ela tem o Museu Borique, que fica lá na terra indígena de Vanuíri, e assim como outros parceiros também possuem os seus museus nas suas aldeias. E aqui, só para a gente trazer acho que levantar mais perguntas, tem essa pesquisadora, a Andrea Roca, que estuda muito esse trabalho de colaboração, esse trabalho com as populações indígenas a partir do museu, e ela vai falar sobre, ela traz esses 3 pontos que eu acho que são bem significativos para a gente entender esse processo de forma mais ampla. Então, no primeiro, ela comenta, né, que os processos de indigenização dos museus, diversos como são, necessariamente providenciam narrativas genealógicas alternativas sobre os museus e conectam-nos diretamente com lutas indígenas que são fluídas, emergentes e extremamente localizadas, mas que possuem um denominador comum, o controle indígena sobre seus recursos, estreitamente vinculado ao controle sobre a sua representação cultural. Ou seja, esses trabalhos com os grupos indígenas nos museus antropológicos e etnográficos, eles vêm justamente o quê? Os indígenas vêm reivindicando e vêm assumindo o controle da sua representação cultural. Então, ou seja, não é mais os especialistas não indígenas, antropólogos, antropólogas, entre outros profissionais, falando o que é uma determinada cultura indígena, mas é o próprio grupo indígena assumindo o seu processo e falando, não, nós somos assim, né, desse jeito. Então, isso tem uma transformação enorme dentro dessas instituições, né? Em segundo lugar, é necessário considerar que, enquanto estes exemplos tornam evidente que a cultura é uma dimensão política que aparece na arena dos museus, estas lutas demonstram que o conhecimento indígena pertence aos seus criadores que,
mesmo podendo ser cooptado e incorporado em formas coletivizadas de processos alternativos, estes já não se restringem às opções museológicas tradicionais, isto é, o museu como produtor da representação do Estado-nação ou dependentes da economia do mercado. Então, ou seja, né, aqui o conhecimento indígena, ele pertence aos próprios grupos indígenas, né? Isso é muito importante também. Então, no caso do MAI, a gente salvaguarda essas coleções, mas não quer dizer que essas coleções são do MAI. A gente faz um trabalho público do quê? De salvaguardar. Mas a quem pertence essas coleções? Aos próprios grupos indígenas, né? E para fechar, as formas de conhecimento que se procura produzir estão orientadas para os seus utilizadores imediatos, em clara oposição às tradições epistêmicas ocidentais. Então, conhecimento como algo universal e per se. Então, ou seja, os museus também têm que se abrir a esses outros conhecimentos indígenas, né? A gente tem que sair da nossa racionalidade científica, museológica, entender que esse objeto é somente um objeto. A gente sabe que para os grupos indígenas, esses materiais acionam outras camadas de significado, outras camadas semânticas, né? E a gente vem aprendendo com esses povos, nesse sentido. E aí, para quem quiser saber mais sobre esse trabalho colaborativo, a gente tem esse livreto que foi produzido nesse processo, que está disponível nesse portal de livros abertos da USP. É só jogar no Google, portal de livros abertos da USP. Aí vocês entram lá e colocam esse nome, Caingangue Guarani André Terena, que já vai aparecer esse PDF. Aí vocês podem baixar esse livreto, que também foi feito pelos próprios grupos indígenas, né? E aí, nesse momento de pandemia, para nos acompanhar, a gente sugere vocês curtirem a página do MAI no Instagram. Então, diariamente, a gente vem divulgando o acervo, as atividades, palestras que a gente desenvolve aqui no canal do Instagram. A gente também tem o canal no Facebook, que vocês podem curtir e acompanhar, e o canal do YouTube, que é quando a gente faz essas lives, formações, a gente compartilha no canal do YouTube. Quem não consegue assistir na hora pode acompanhar depois, né? E quando a pandemia passar, por favor, visitem o MAI está de portas abertas para quem quiser não só visitar as nossas exposições, mas também para fazer um curso, participar de alguma atividade, de alguma formação educativa, ou como eu mesmo comentei, participar, fazer alguma aula como aluno especial, Então, o museu está de portas abertas. Então, aqui está o nosso contato, o nosso site e o nosso e-mail do educativo. Então, quem quiser escrever, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Então, assim, eu fiz uma fala bem enxuta, né, pensando em 40 minutos, não sei se eu passei, né, ou se eu não cheguei aos 40, mas geralmente eu falo muito, e aí eu fiz algo mais enxuto, né, para dar um panorama geral, para a gente também abrir aí para esse momento de conversa, diálogo, poder falar sobre esses assuntos que eu toquei e também poder falar sobre outras coisas do museu que vocês tiverem interesse, tá bom? Muito obrigado aí, gente, pela oportunidade. Deixa eu interromper compartilhamento. Será que eu voltei? Voltei. Muito obrigado, Maurício, pela explanação panorâmica, contemplando os principais debates que o MAI percorre. Então, situou muito bem, de forma meticulosa, a importância do MAI em termos de se pensar as memórias, o patrimônio dentro das relações étnico-raciais brasileiras, esse patrimônio material e imaterial, e sempre nessa perspectiva da descolonização. Então, temos muitos alunos aqui elogiando a atividade, professores também, mas acho que vale a pena a gente dar andamento para uma sessão aqui de perguntas, de intervenções que foram aparecendo. O primeiro ponto é que o mês de outubro é um mês sintomático nas lutas indígenas. Você caracterizou de forma primorosa aí, esse acervo e também as coleções, né, as exposições que estão
disponíveis no MAI, Resistência Já, mas a data aí de 12 de outubro possui outros significados, né? Se a gente pega essa data e traz os debates que emergem em outros países da América Latina, né? Principalmente aqui no Cone Sul, os países andinos também, a gente está falando aqui da chegada exatamente das metrópoles espanholas, né? A gente está falando aqui de uma data que é o 12 de outubro de 1492, onde as forças coloniais praticamente iniciaram esse movimento de conquista. Todo um debate sobre descobrimento, achamento, todo um debate vinculado também a essa perspectiva de que esses povos foram invadidos e saqueados, né? O continente americano foi invadido e saqueado, uma vez que aqui já existiam inúmeras civilizações, milhares de povos. Então, acho que esse mês é um mês muito vivo, muito quente, nessas discussões sobre a descolonização, não só do saber, né? Acho que vale a pena trazer para os nossos alunos uma bibliografia básica. Estava até consultando aqui a minha biblioteca, autores que a gente acaba lendo na nossa formação dentro do campo das ciências humanas e sociais. Por exemplo, um sociólogo peruano, Aníbal Quijano, ele fala muito dessa perspectiva da descolonização do saber, do poder e do ser. Então vale a pena vocês se inteirarem também a respeito desse arcabouço teórico que vem sendo desenvolvido em sinergia com essa perspectiva de descolonizar as nossas práticas. A própria Universidade de São Paulo tem essa coleção, que o Maurício conhece, né? A coleção História da América, organizada pelo Leslie Bethel. Acho que tem textos lá desde o volume 1, que são textos importantes, que falam sobre os povos pré-cabralinos no Brasil, pré-colombianos, para contemplar aqui a região da América Latina. Então, são textos importantes aí que vocês podem iniciar as discussões do que seria, então, essa proposta ou essa perspectiva da descolonização do saber. Então, acho que esse é um primeiro ponto, Maurício, a gente situar um pouco as discussões desse outubro indígena, né? Como que esse mês é um mês-chave, tanto no Brasil, bem como na América Latina, nas lutas em defesa da terra, nas lutas por demarcações e nas lutas também para a construção de um outro mundo possível. Você falou aí, durante a sua exposição, que ser indígena não é algo do passado, mas é um elemento do futuro. É uma fala muito bonita e que chamou a atenção de todos nós. Mas como que a museologia também, já passando para um segundo ponto, como é que a museologia está rompendo, então, desse projeto colonial? Né? Porque se nós pensarmos na formulação dos principais museus na Europa, a gente geralmente está falando daqueles museus que foram construídos em meio à modernidade e em meio à constituição desses projetos coloniais, né? A partir de saques, expropriações, a partir exatamente da expoliação dessas populações que você retratou. Então, talvez pontuar o que seria, então, essa proposta museológica do ponto de vista social e que abre caminho para que esses povos possam relatar a si próprios. Acho que está muito ligado a essa noção, o trabalho do MAI mais recente, né? E como que essas discussões foram ganhando organicidade com o passar do tempo. E aí chegaram várias questões daqui, que eu posso condensá-las em alguns blocos, tá, Maurício? Por exemplo, a Meire, ela, além de elogiar a apresentação, ela pergunta, até porque ela é aluna do nosso curso de pedagogia, participou, inclusive, de uma atividade formativa, de uma formação aberta do MAI, USP, acho que na semana passada. Então, a Meire está colocando aí uma pergunta importante também. Como é que o MAI está pensando, do ponto de vista pedagógico, tópicos referentes à inclusão? Em especial, esses eventos e as exposições que podem ser direcionadas para crianças cegas ou surdas. Então, como é que andam as discussões sobre acessibilidade? Tem muita gente elogiando, a professora Karen Gomes, a Lilian também
está colocando aqui essa perspectiva, né, de como que os grupos estudados estão relatando a si próprios na promoção dessas coleções, na promoção dessas exposições, e muita gente aqui trazendo elogios, a Elismara, a Maria de Fátima, a própria Meire. Acho que vale a pena, então, a gente começar esse primeiro bloco a respeito da data aí, o 12 de outubro, né? Essa fatídica data que inicia, então, esse movimento de conquista, falar um pouco sobre esse movimento da museologia em termos da descolonização e, por fim, a questão colocada pela Meire sobre acessibilidade no MAI. Como é que você enxerga aí esses 3 tópicos? Legal. Bom, esse movimento é um movimento não só da museologia, né? Acho que é algo de todas as áreas, vem sendo aí, pelo menos desde o final dos anos 70, essa discussão, né? Ela começa ali de forma muito embrionária, e aqui no Brasil, pelo menos, aí desde o início dos anos 2000, a gente também já vê uma movimentação nesse sentido de pensar o mundo a partir dos nossos referenciais, né? E pensar outras formas de produção do conhecimento que não esse conhecimento cartesiano, científico, de uma tradição especialmente ocidental europeia. Então, a museologia ela está dentro desse escopo mais amplo e, claro, os museus, por salvaguardar, né, a origem dos museus, ela está dentro do movimento colonial. Então, isso, né, a formação dessas instituições museológicas, elas estão relacionadas a essa história de expansão do colonialismo. Então, basta a gente olhar para as grandes instituições museológicas da Europa que a gente já tem essa dimensão, né? O que significa o Louvre, o que significa o British Museum, o que significa, enfim, né, vários museus europeus que foram formados a partir de saques, né? No momento que você tinha expansão dessas potências para outras partes do mundo, eram formadas essas coleções a partir desse momento bélico de expansão. Então, os museus carregam na sua história, a história da constituição das suas coleções, digamos, essa história não muito legal, né? E aí, nas últimas décadas, por conta da pressão dos movimentos sociais, por conta da transformação da sociedade, os museus vêm abrindo abrindo essa caixa cheia de histórias veladas para que a gente repense, né, como que a gente pode transformar essas instituições, olhando para essas histórias e para essas feridas, e, ao mesmo tempo, também como que podemos ressignificar essas coleções. E o mais importante, como que a gente pode criar estratégias respeitosas com os grupos representados por essas coleções. Acho que esse que é o movimento mais importante. Não é o museu falar, né, sozinho, mas é falar com. Né? Isso hoje é um movimento que veio, né, para ficar, isso não só no campo da museologia, mas de qualquer conhecimento, é a gente buscar sempre pensar em conjunto, pensar de forma coletiva, pensar. E se a gente não pertence àquela cultura, a gente tem que ter muito mais cuidado e respeito e um posicionamento ético para que a gente não continue implementando essas posturas coloniais, digamos assim, né? Então, os museus, eles vêm sendo transformados. No caso do MAI, do ponto de vista da pesquisa, o MAI ele já desenvolvia esses trabalhos colaborativos com os grupos indígenas. Então, no MAI tem a professora Fabiola, que é etnóloga, que trabalha há décadas com vários grupos indígenas, com os Assurini, com os Xikrin, e ela, do ponto de vista da pesquisa, ela já vem aí nas últimas décadas pensando a produção desse conhecimento de forma
coletiva, mas do ponto de vista da comunicação, essa experiência da exposição à resistência já, ela foi a primeira, né? Então, como o próprio Gustavo comentou, hoje a gente tem uma literatura muito importante sobre esse movimento de descolonização e essas posturas decoloniais, algo que vem crescendo bastante, e também já tem várias ramificações, já tem, né, outros grupos fazendo crítica à própria descolonização, né, falando que isso é algo muito associado muito ao mundo acadêmico, erudito, branco. Então, você tem que pensar essas epistemologias também a partir de outros lugares. Então, é um debate assim que está crescendo e de uma forma muito interessante para justamente a gente entender a maneira como a gente produz o nosso conhecimento. E aí, para quem tiver interesse, o MASP, ele vem, né, também adentrando essa movimentação, e no site deles tem uma aba que eles convidaram esses principais pesquisadores e autores que trabalham com esse movimento decolonial, e tem textos, excertos produzidos que está no site do MASP que vocês podem baixar. Então, ali tem algumas sínteses bem legais, assim, para quem quer começar a se antenar, né? Poxa, por onde eu começo? Né? Eu quero entender o que é essa tal descolonização, né? Por onde eu posso começar? Então, ali nesse trabalho que o MASP vem fazendo, tem essa aba que é interessante. É só vocês colocarem no Google MASP e descolonização que vocês já vão cair nessa parte do site. Em relação à questão da Meire, Maurício, sobre acessibilidade e inclusão, se o MAI tem essa disponibilidade para fazer uma visita técnica com crianças, principalmente crianças surdas e cegas, como é que andam as discussões do núcleo de acessibilidade por parte do museu? Sim, a gente é muito antenado com essa discussão, Meire, sobre acessibilidade dos museus. A gente tem alguns desafios institucionais no sentido de falta de profissionais para que a gente consiga, de fato, fortalecer essa área dentro da instituição e dentro do próprio museu, né, e do próprio educativo. Então, o que seria ideal, né, dentro de um cenário, digamos, interessante para se trabalhar, a gente precisaria aí de profissionais voltados especificamente para essa discussão. Claro que a gente, né, estuda, está antenado e busca criar estratégias acessíveis, né? Principalmente o MAI, ele tem uma atuação forte nesse sentido com o público com deficiência visual. Então, a gente tem alguns materiais acessíveis nesse sentido, a gente tem um conjunto de maquetes táteis de arqueologia brasileira que a gente empresta para o público, para que o professor possa levar para a sala de aula e desenvolver esse trabalho com seus alunos. Se ele tiver algum aluno com baixa visão ou cego, ele consegue envolver o estudante nessa atividade. Mas, de fato, é o nosso gargalo, assim. Então, a gente precisaria de um educador que dominasse Libras, por exemplo. A gente precisaria ampliar esse escopo de atuação voltado para essa discussão da acessibilidade. Então, a gente tem isso muito assim no nosso horizonte, a gente sabe onde nós queremos chegar, mas a gente ainda não tem pernas, né? Então, atualmente, o que a gente consegue, a gente recebe todo mundo no museu, né? E, dependendo, né, do grupo, a gente vai criando estratégias. Então, se o professor ou a professora quer levar a sua turma, o MAI, todas as atividades são gratuitas, e aí o único pré-requisito que a gente pede é que o professor ele preenche, né? Ele vai preencher uma ficha bem extensa, onde a gente pergunta ali, faz uma série de investigações, né? O que esse professor está trabalhando, qual que é o perfil do seu grupo, se tem aluno com algum tipo de deficiência. O professor preenche e manda para a gente. Antes de receber a escola, a gente analisa essa ficha e a gente se prepara de acordo com a turma.
Então, olha, estou vendo que nessa turma tem 2 crianças com síndrome de Down, né? Então, como que eu vou fazer essa visita? Né, qual outra estratégia que eu posso fazer ali para, de repente, também contemplar? Eu vou ter um aluno com baixa visão, então, opa, vamos pegar a nossa maleta de materiais para também trazer para a visita, para que a gente possa incluir esse estudante. Então, essa é uma forma que a gente consegue minimizar, né, essa questão. Inclusive, aproveitando, a nossa próxima formação aberta que a gente vai fazer, que vai ser dia 15 de outubro, a gente vai fazer com a Viviane Sarraf, que é uma especialista em acessibilidade em museus, ela fez pós-doc no MAI, estudou no MAI, hoje é uma grande referência aí na área de acessibilidade de museus, ela vai fazer uma formação com a gente, explorando de forma bem ampla esse tema, né? O que é acessibilidade de museus e pensar a acessibilidade nesse mundo digital, que também é um grande desafio. A gente sabe que a gente não consegue alcançar boa parte das pessoas que têm essas diferentes deficiências, né? Isso é um gargalo realmente. A gente sabe que a internet ela exclui, né? Ela exclui dependendo da sua classe social, ela exclui dependendo da deficiência que você tem. Então isso a gente tem, né? A gente não pode perder de vista. Muito bacana, Maurício. Então, como eu disse, muitos alunos do projeto e alunas elogiando a importância do MAI, elogiando também a sua apresentação, como que o MAI tem aí no seu horizonte exatamente essa proposta de fortalecer as ações no campo da inclusão e da acessibilidade. Então, são várias as possibilidades que nós devemos problematizar com esse desfecho pandêmico, né? O que será isso no pós-pandemia, qual é o futuro dos museus, essas questões que vocês tão cuidadosamente tratam. Então, eu deixei para vocês aí no chat exatamente o canal do MAI-USP no YouTube e também no Facebook, vale a pena vocês se interarem a respeito da programação. E antes de nós finalizarmos, antes das considerações finais, queria também registrar um agradecimento especial a Ana Laura Cardoso, que nos ajudou exatamente em termos da mediação dessa atividade. Tá? Então, a professora Lilian está colocando uma última questão, que eu já vou passar para o Maurício, mas a todo o corpo dos profissionais, dos docentes, dos discentes envolvidos nessa atividade, fica o registro do nosso muito obrigado. Maurício, acho que uma última questão que apareceu aqui é da professora Lilian Faria Ferreira. Eu não sei se ela quer usar o microfone ou se eu leio aqui para você. Ela colocou qual seria o papel. Lilian, você está me escutando? Você quer usar o microfone? Oi, Gustavo, vamos tentar. Eu estou com uma conexão bem ruim. Vou falar aqui rapidinho para dar tempo, tá? Beleza, a palavra Maurício. Tá bom, obrigada, Maurício. Muito prazer estar aqui. Foi muito gostoso te escutar, né? Ver toda essa construção de coisas que a gente vem vendo, estudando, e agora você colocar nessa perspectiva da museologia. E aí me veio, quando você foi falando do trabalho com os indígenas, a questão deles serem os protagonistas, né, de tomarem para si todo o processo, né, e eu fiquei pensando no papel das pessoas que apoiam em específico, ou que estruturam essa, né, a atividade, ou, por exemplo, a exposição, né, e como que seria, em especial, dos antropólogos, desse trabalho, porque antes você falou que os antropólogos, então, né, se preocupavam em registrar, né, e agora, como que fica esse trabalho, né, que ele está ali, ele tem uma estrutura, né, tem um objetivo, trabalho pré-definido, mas me veio muita palavra, né, no momento da ação dele com esses indígenas, a palavra apoio, eu não sei, então eu queria ouvir um pouquinho de você, do trabalho do antropólogo nessa nova perspectiva. Legal, Lilian. Obrigado pela pergunta, uma ótima pergunta. A gente poderia ficar a tarde inteira conversando sobre esse novo reposicionamento nosso, né? Eu acho que
pensando, a antropologia é uma ótima ciência para a gente entender essa postura ética com os povos indígenas, mas a gente poderia alargar isso para qualquer outra área, né? Então, qual que é o posicionamento ético da história em relação aos grupos indígenas, da ciência da comunicação, enfim, né? Qual que por exemplo, tem estudantes de design aqui, né? Então, qual que é o posicionamento ético do design com as populações indígenas, né? Então, a gente pode alargar isso. E pensando na antropologia, hoje, né, essa antropologia que vem sendo feita, ela está, especialmente acompanhando o trabalho de colegas, antropólogos e antropólogas, muito no sentido de pensar com os grupos indígenas. Então, cada vez mais esse olhar etnográfico, ele está muito imbricado com os próprios povos, né? E dificilmente hoje você vai ver um antropólogo que olha para essas populações de fora. A gente se envolve muito com os grupos indígenas. Então, assim, no começo do século XX, a antropologia, ela olhava para esses povos como objetos de estudo. Então, hoje, a antropologia, ela olha para os povos indígenas como parceiros de trabalho. Então, essa relação, ela muda completamente. Então, sou eu ali, né, com todo o meu arsenal, observando e olhando de fora aquela situação e fazendo a minha pesquisa. Mas é eu junto com aquela realidade, vivenciando aquela realidade, me misturando aquela realidade, eu vou justamente tentando pensar com esses grupos. E também construindo formas que esse conhecimento ele seja respeitoso, né? Que esse conhecimento ele seja eticamente responsável com esses grupos, né? O que eu posso falar, como que eu posso falar, o que eu posso abordar em relação à sua cultura. Então, isso é algo que vem crescendo muito na antropologia, especialmente também que é um movimento muito legal que as universidades brasileiras têm formado antropólogos e antropólogas indígenas, arqueólogos também indígenas, e isso vem transformando a área, né? Então, não é mais o não indígena fazendo antropologia, mas os próprios indígenas estão se formando na antropologia e estão fazendo esse trabalho. Então, é um movimento muito rico assim, e isso para qualquer área. Então, voltando aqui para a área do design, né? Então, o design também tem que ter uma ética em relação aos grupos indígenas. Então, eu quero fazer um objeto inspirado numa cultura indígena. Então, quem for fazer esse objeto, esse designer, ele precisa ir nesse grupo, né? E conversar com esse grupo, ver se esse grupo tem interesse, né? Ele não pode simplesmente pegar o motivo indígena e usar aquilo no seu produto e não falar com o indígena. Então, isso do ponto de vista ético é muito mal visto, né? E também pode gerar vários problemas jurídicos, né? De apropriação, de apropriação cultural. Então, a sociedade ela vem transformando assim beneficamente, e eu acho que cada vez mais é esse o movimento da gente nesse mundo muito diverso, formado por diferentes culturas, em que a gente possa pensar coletivamente, né? E levando isso ao extremo, também tem aquela questão que também hoje está super em alta, né? Que essa temática do lugar de fala, que é super importante, e que sim, a gente tem que respeitar e entender de onde que essas falas são enunciadas, mas também a gente não pode levar isso ao extremo, porque senão cada um vai falar somente de si, né? Então, indígena vai falar só de indígena, quem mora na cidade e é urbano vai falar só da sua cidade, enfim, então isso também vai fazer com que a gente se afaste. Então, a gente tem que encontrar aí formas respeitosas de entender de onde são anunciadas essas falas, mas também perceber que essas interações, elas fazem a gente crescer do ponto de vista científico e cultural. Então, imaginando, né, agora a gente tem aí esses indígenas se formando na antropologia. Imaginem que legal, então vem um indígena lá do Pará, ele vem para São Paulo fazer uma pesquisa antropológica, etnográfica sobre o modelo de vida urbano
de quem tem 30, 40 anos e mora no centro da cidade de São Paulo. Ele vai fazer uma etnografia o quê? Sobre nós. Né? Ele vai ali entender o nosso modo de vida, né? Quem são esses paulistanos, né, de 30, 40 anos, que moram no centro de São Paulo e que, né, levam a sua vida no coração de uma das maiores cidades do Brasil. Então, olha a riqueza, você ter um indígena olhando para a gente, analisando a gente e ajudando a gente a entender quem nós somos, né? Então, acho que isso só tende a crescer, assim, e a trazer resultados positivos, né? Muito bacana, Maurício, muito rico, conforme a professora Lilian está colocando. E há toda uma bibliografia indígena sendo construída, né? Não só de agora, mas que foi forjada em meio a disputas, lutas, pelo reconhecimento dos seus direitos, né? Como que essa antropologia de gabinete pensada na transição do século XIX para início do século XX está sendo superada a partir exatamente desses outros olhares. Se nós olharmos para o Brasil, nós temos grandes representantes exatamente desse pensamento indígena, Sônia Guajajara, o próprio Krenak, e trazendo esse debate aqui para o Centro Universitário Senac, nós em outras oportunidades já trouxemos também a Gerá Guarani, né, exatamente da região de Parelheiros, dessa região da Zona Sul, do extremo sul da cidade de São Paulo. Então essas lideranças, esses personagens, eles estão relatando as suas histórias, as suas vivências e os seus posicionamentos políticos. Então é importante estar atento para esse exercício também de escuta, né? Eu acho que o papel do antropólogo passa muito também a respeito dessas mediações, né? Como nós precisamos aprender com esse legado deixado pelos povos indígenas, que são povos ancestrais e que devem ser respeitados na plenitude dos seus direitos. A Simone tem uma colocação e a gente tem uma última pergunta aqui do Vitor. Simone, a palavra está contigo, diga lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, eu acho que, né, desse encontro de hoje, e a partir, né, da apresentação do Maurício enquanto educador mediador, né, eu fiquei pensando em curiosidade em dois níveis, né? Nesse período da quarentena, qual foi o maior desafio para você, né, e qual foi o maior aprendizado, né? Porque eu acho que tantas outras coisas que você trouxe hoje para a gente, de uma forma, né, tão tranquila e serena, mas a gente sabe que houve também aí toda uma adaptação, não é, para poder falar a esse respeito, mas partindo do início, né, de você como educador, né, se você quer compartilhar conosco qual foi o grande desafio aqui nesse período, né, e qual foi o grande aprendizado para você, né? Aqui no grupo temos professores, alunos, então acho que é uma forma da gente também ir fechando um pouco aqui hoje essa conversa, né, que foi extremamente generosa na sua fala. Legal. Obrigado, Simone, pela colocação. Se eu puder emendar aqui, Maurício, com a pergunta do Vitor, aí a gente já leva para as considerações finais. O Vitor está perguntando do trabalho que foi feito junto com os Yanomamis, né, da fotógrafa, na verdade, Cláudia Antajuá. Não sei se você a conhece, se você conhece esse trabalho com os Yanomamis. Isso. O que você aceita desse trabalho? Sim, legal. Começando pela da Simone, esse trabalho, ele é algo assim para toda a equipe, não só, né, no meu caso, mas para toda a equipe MAI, ela foi e é uma experiência muito transformadora em vários aspectos, do ponto de vista profissional, pessoal e do ponto de vista institucional. Eu acho que esse trabalho colaborativo, ele trouxe muitos desafios. Eu acho que vale a pena a gente também frisar que quando isso também, a colaboração é algo que vem crescendo, e a gente tende a achar que a colaboração é um mundo de felicidades, né, de coisas, mas também tem várias questões, surgem conflitos, é um trabalho mais tortuoso, é um trabalho mais cheio de meandros. Por exemplo, inicialmente a nossa expectativa
era fazer a exposição em 6 meses. E esse processo, pelo fato de ser colaborativo, se estendeu para 2. Por quê? Porque se é colaborativo, eu não tenho controle da situação. A situação, ela é construída de forma coletiva. A gente precisa sentar e pensar juntos qual que é o nosso próximo passo. E isso, sentar e pensar o próximo passo, é muito difícil, né? Às vezes, metade do grupo quer, outra metade não quer. Então, é um processo, assim, muito rico do ponto de vista do aprendizado e da transformação. E, no meu caso, como educador, eu acho que essa experiência, ela vem, né, me forçando algo que eu já pensava como educador, né, de um museu, de uma instituição, pensar que o nosso trabalho, cada vez mais, ele precisa exercer esse movimento ético, né? A ética, ela não é algo dado, a ética, ela é construída no dia a dia, e também não tem uma receita, né? Para você ser ético, você tem que fazer assim. Ela se dá muito na construção dessas relações, e também dessas relações de confiança que a gente estabelece com esses grupos. Então, é um movimento constante que a gente tem no educativo, e é algo que veio para ficar, né, justamente da gente potencializar essas diferentes vozes dentro da instituição. E fazendo a ponte com a pergunta do Victor, né, sim, o trabalho da Cláudia Andujar, ele é maravilhoso, esse trabalho fotográfico que ela fez de registro dos Yanomamis, e, inclusive, recentemente, acho que ano passado, teve uma grande exposição dela no Instituto Moreira Salles, muito linda, não sei se vocês conseguiram acompanhar. E o trabalho dela, a gente tem que entender a Cláudia como uma mulher da sua época, né? E ela tem, eu não sei se vocês já, né, Victor, vale a pena muito conhecer a história de vida da Cláudia Andujar, que é uma história de vida muito triste, assim. Ela vem parar no Brasil porque praticamente toda a família dela foi morta, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ela ficou praticamente sozinha no mundo. Ela tinha, se eu não me engano, um tio, uma tia nos Estados Unidos que falou, bom, vem para cá, né, porque senão você não vai sobreviver aí. Ela foi para os Estados Unidos e depois ela veio para o Brasil, totalmente sozinha, sem família, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu avós, né, durante a Segunda Guerra, por conta da ascendência judia que ela tinha. E aí ela pegou a sua câmera e falou, bom, né, eu não tenho mais nada a perder no mundo, eu vou, né, me embrear aí por esse país e conhecer esse país que eu sei tão pouco. E aí ela conheceu os Yanomami, que estavam passando por um processo também muito semelhante ao que ela vivenciou, que era o quê? Que era a chegada do não indígena nas suas terras, trazendo uma série de doenças, trazendo uma série de problemas, e ela se engaja, né, com esse grupo indígena e faz um trabalho assim visual que é muito potente, que é muito marcante, né? E o trabalho dela também foi não só um trabalho, digamos, poético, mas ela teve um envolvimento político. Ela ajudou na demarcação da terra Yanomami. Então, assim, é uma história muito interessante, né? Que eu gosto de analisar, assim, do ponto de vista da trajetória, né? Claro que se a gente olha hoje, a gente pode falar, bom, né? Algumas coisas poderiam ter sido diferentes, mas isso também a gente estaria sendo anacrônico, né? Querer analisar a Cláudia lá nos anos 70 a partir das discussões que a gente tem hoje, né? Então vamos poxa, por que ela não foi decolonial naquela época, né? Isso seria anacrônico, porque naquele momento as discussões estavam passando por outro lugar. Mas ela tem um trabalho incrível, assim, eu acho que vale muito a pena entender a história de vida dela, que é bem interessante, assim, é uma história de vida bem marcante. Bacana, muito obrigado, Maurício, Simone. Já estamos passando aqui da hora, infelizmente a gente precisa encerrar a nossa atividade, mas foi uma tarde riquíssima, de muitos aprendizados, de grandes trocas, e fica a deixa aí, Maurício, para nós continuarmos com essa parceria. Então, mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer imensamente, em nome do Centro Universitário Senac, a todo o corpo de educadores do educativo do MAIUSP, tá?
Então fica o nosso agradecimento a você, e assim que a pandemia passar, fica o nosso comprometimento também de fazer uma visita técnica junto ao projeto de extensão Museus, Patrimônio e Memória. Tá bom? Da nossa parte foi um prazer, foi uma tarde extremamente agradável, e queria agradecer a presença de todos, de todas, pela participação, pelo envolvimento e por estar conosco, dispondo do seu tempo, nessas trocas tão valiosas. Simone, está contigo, da nossa parte, fica o nosso muito obrigado. Então, finalizando mesmo, tive assim uma tarde incrível, porque conheci um pouco mais do seu trabalho, e do seu trabalho especialmente com essa apresentação do trabalho que vem sendo feito das coleções indígenas, que você tinha comentado. Realmente é algo assim muito, muito diferente daquilo que nós já vimos em outros lugares, em outros museus, né? Então, parabéns também pela atitude de resistência e, na falta de outra palavra, assim, inovadora, com base em coisas tão importantes para todos nós, né? Que é, como você colocou aqui, eu acho que resume muito bem toda a apresentação, a perspectiva da ética, né, nesses campos também, né, do conhecimento, né? Porque sem isso não iremos longe, né? E como você falou, o índio não é no passado, é para o futuro. Sem a ética não vamos a lugar nenhum. Né? Então, muito, muito obrigada pelo seu tempo de estar conosco e compartilhar aí o seu conhecimento nessa tarde. Legal. Bom, Simone e Gustavo, só tenho a agradecer. Acho que para a gente é muito importante conversar com outras instituições, principalmente com os estudantes, com as novas gerações. E como a gente comentou no início, o MAI está de portas abertas, nos procurem. Nesse momento, a gente vem atuando aí de forma digital, também tentando lidar com esse espaço, mas assim que passar a pandemia, a gente espera receber todos vocês lá no museu, né? E eu vou separar alguns materiais sobre esse assunto. Tem a professora Marília, ela já escreveu bastante sobre, eu vou encaminhar os links, né, para a Simone e para o Gustavo, e eles podem compartilhar com vocês, para quem quiser aprofundar aí, teve interesse nesse debate, então vocês podem procurar, tá bom? Gente, muito obrigado aí, a tarde foi ótima, e a gente vai conversando, ou por aqui, pelo mundo digital, ou quando a pandemia passar, a gente se vê lá no MAI, tá bom? Ótimo, obrigado, Maurício. Para encerrar, pessoal, eu deixei para vocês também o registro do nosso canal no YouTube. As nossas atividades estão sendo gravadas e em breve ficará disponível para consulta de todos vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos e muito obrigado a todas. Tchau, tchau. Legal, tchau, gente, obrigado.